Existe um instante em que a vida parece pedir silêncio. Não o silêncio que machuca, não o silêncio do abandono, mas o silêncio fértil, o silêncio que prepara o solo para algo novo florescer. Buda dizia: o vazio não é ausência, mas espaço para o novo. Essa frase não é apenas um pensamento filosófico, mas um convite profundo para olhar para dentro e perceber que talvez a sua vida esteja cheia demais, ocupada demais, sobrecarregada demais. E é nesse excesso de disponibilidade que você pode estar perdendo a chance de receber aquilo que o universo já está tentando lhe entregar. Quando você está sempre acessível, quando não sabe dizer não, quando permite que o mundo invada cada espaço do seu coração, parece generosidade, mas, na verdade, é uma fuga de si mesmo. Você ocupa os vazios com pessoas, com tarefas, com distrações, mas se esquece de reservar espaço para si, para o seu silêncio, para o seu vazio fértil. Bruce Lipton, ao falar sobre epigenética, explica que crenças de carência não apenas moldam comportamentos, mas se infiltram na biologia do corpo. Cada célula recebe a mensagem de que você não é suficiente por si mesmo, e então passa a funcionar em estado de defesa, de medo, de busca. Joe Dispenza nos mostra que, quando o cérebro se vicia na dopamina social, nas pequenas doses de aprovação externa, ele cria dependência. Você começa a viver em função do olhar do outro, da resposta do outro, da validação do outro, e assim sua vibração se distorce. Em vez de emitir a frequência de plenitude, você transmite escassez, carência, urgência. E o campo quântico responde não ao que você deseja, mas ao que você vibra. Pense na imagem de uma taça de cristal. Uma taça cheia até a borda não pode receber vinho novo. O líquido transborda, desperdiça-se, e nada de novo permanece dentro dela. Assim também é com você. Se sua energia está sempre derramada em todos os lugares, se sua presença está sempre entregue a todos, não sobra espaço para que o novo entre. O universo precisa de espaço, o universo precisa de silêncio. Quero que você compreenda, antes de qualquer coisa, que parar de estar sempre disponível não é um ato de egoísmo, é um ato de amor. Amor por si mesmo, amor pelo seu campo energético, amor pelo caminho que a sua alma veio trilhar. Porque quando você cria espaço dentro de si, quando permite que o silêncio aconteça, o universo reorganiza tudo ao seu redor. E essa reorganização começa não em meses, mas em dias. Este vídeo é um convite. Olhe para o excesso que você carrega. Olhe para a disponibilidade sem limites, que talvez esteja drenando sua essência. E se prepare, porque o silêncio que você cria dentro de si não é vazio, é frequência. Não é ausência, é presença. Não é fechamento, é abertura para o novo. Talvez você já tenha sentido essa pressão silenciosa de sempre dizer sim. É como se o mundo inteiro esperasse que você estivesse disponível. Você aceita convites que não deseja, responde mensagens no mesmo instante, escuta histórias que não lhe pertencem, carrega dores que não são suas. Por fora, parece bondade. Por dentro, parece esgotamento. No fundo, há um medo. O medo de perder amor, de perder reconhecimento, de perder oportunidades. Esse medo se instala no corpo como uma frequência. É a frequência da carência. É a sensação de que, se você disser não, será rejeitado. Se disser não, ficará sozinho. Se disser não, perderá o pouco que tem. Mas o paradoxo é que esse sim constante, dito por medo, não aproxima nada de verdade. Ele apenas cria mais distância daquilo que realmente importa. A neurociência mostra isso com clareza. Quando o cérebro entra em modo de sobrevivência, ele ativa o cortisol, o hormônio do estresse. O corpo passa a operar em alerta constante. É como se você estivesse sempre correndo de um perigo invisível. Nesse estado, a mente perde acesso à criatividade, à intuição, à visão ampla. Você não consegue sonhar, imaginar, co-criar. O foco está apenas em sobreviver. E quando a vida se resume a sobreviver, a manifestação se torna impossível. É como ser uma árvore
que nunca cria raízes. Em vez de fincar-se no solo, ela tenta seguir o vento, corre de um lado a outro, buscando a direção que agrade a todos. Mas, sem raízes, não cresce, não floresce, não dá frutos. Assim é quem diz sim a tudo. Perde a chance de enraizar-se em si mesmo e, por isso, nunca experimenta a plenitude. O mais profundo é perceber que esse movimento, que nasce do desejo de agradar, acaba afastando exatamente aquilo que você tanto busca, porque tudo que é real nasce da coerência. O campo quântico não responde à urgência, não responde ao medo, não responde à carência. Ele responde ao alinhamento. E não existe alinhamento onde há fragmentação. Dizer sim sem sentir é uma pequena traição diária a si mesmo. Uma traição tão sutil que muitas vezes passa despercebida. Mas o preço desse erro invisível é enorme. Viver uma vida sempre correndo atrás, sempre se esvaziando, sempre distante da abundância que poderia receber. Existe uma força silenciosa que governa a realidade, a coerência emocional. O campo quântico não responde ao esforço físico, às longas horas de luta, nem ao sacrifício constante. Ele responde à vibração que você sustenta por dentro. Isso significa que não importa o quanto você se esforce externamente se, internamente, sua energia estiver fragmentada. Quando você aprende a dizer não, quando deixa de se doar além do que seu coração suporta, a energia deixa de se espalhar em todas as direções e, em vez de se perder, ela se concentra. Essa concentração cria clareza, cria poder, cria presença. É como acender uma chama forte em vez de manter várias velas quase apagadas. Buda nos oferece uma metáfora que ilumina essa verdade. O rio só transborda quando para de tentar seguir todos os caminhos. Enquanto a água se divide em muitos fluxos, ela se torna rasa, quase seca. Mas quando encontra um único leito, ela ganha força, volume, vida. Assim também é sua energia. Quando deixa de se dividir entre todas as pessoas e demandas, começa a fluir com intensidade em direção ao que realmente importa. E os sinais dessa mudança surgem rápido. Talvez você já tenha visto exemplos próximos. Pessoas que, ao cortar laços com relações tóxicas, começaram a receber convites inesperados de trabalho. Gente que, depois de parar de se explicar o tempo inteiro, viu portas se abrirem como se o universo estivesse apenas esperando aquele ato de coerência. É como se a vida estivesse guardando presentes, mas aguardando você liberar espaço para recebê-los. Essa transformação não é mística no sentido superficial. Ela é profundamente prática. Quando você concentra sua energia, quando passa a emanar coerência, o campo ao redor reorganiza-se em resposta. O que parecia distante chega. O que parecia bloqueado se move. O que parecia impossível começa a se desenhar diante dos seus olhos. E tudo isso pode começar em poucos dias, porque o universo não espera tempo cronológico, ele espera frequência. Parar de se doar sem medida é como alinhar-se a esse leito único do rio. É permitir que a vida, finalmente, encontre em você um fluxo estável, firme, coerente. E quando isso acontece, o campo não tem outra escolha senão responder. Há uma forma de auto-engano que parece luz, mas é sombra disfarçada. É a ideia de estar sempre disponível, sempre sorrindo, sempre pronto para acolher o mundo, mesmo quando o próprio coração está exausto. Essa falsa espiritualidade, essa necessidade de parecer inabalável, de manter a imagem de quem nunca diz não, cria uma prisão invisível. Por fora, todos acreditam que você é força, generosidade e paz. Por dentro, o corpo pede descanso e a alma pede silêncio. Bruce Lipton explica que quando as células percebem um ambiente hostil, elas entram em modo defesa. E esse modo defesa não é apenas físico, ele é energético, emocional, vibracional. Quando você vive para agradar, quando se coloca constantemente em situações que não respeitam sua essência, sua mente e seu corpo funcionam como células cercadas por hostilidade. Você se fecha, se retrai e nada novo consegue florescer
nesse estado. Joe Dispenza mostra que o mecanismo da dopamina atua nesse ciclo. Cada pequena aprovação recebida, um elogio, uma mensagem respondida, um gesto de atenção, libera uma recompensa química. Essa sensação imediata faz você acreditar que está no caminho certo, mas, pouco a pouco, o corpo se torna viciado. E como todo vício, ele cobra caro. Quanto mais você busca aprovação, menos capacidade tem de encontrar plenitude na própria companhia. Essa dinâmica cria uma grande armadilha. Você acredita que estar disponível para todos é bondade. Mas bondade verdadeira não exige autoabandono. Bondade não é apagar-se para iluminar o caminho do outro. Bondade começa em respeitar seus próprios limites, em reconhecer quando o coração já não pode mais sustentar o peso das demandas externas. É preciso romper essa ilusão, porque ser bom nunca significou estar acessível a todos. Ser bom é não mentir para si mesmo, é não violentar sua própria energia em nome da aceitação. O fator silencioso que sabota sua frequência é justamente essa confusão. Acreditar que espiritualidade é esvaziar-se sempre, quando, na verdade, espiritualidade é aprender a se preservar. E quando você começa a perceber isso, algo muda. A energia antes dispersa começa a se reorganizar. O corpo sai do estado de defesa. A mente deixa de buscar recompensas fáceis. A alma volta a respirar. E é nesse ponto que o campo quântico, pela primeira vez, encontra espaço real para responder. Há um instante em que você percebe que está se doando não por amor, mas por medo. E esse medo veste muitas máscaras. Medo de ser esquecido, medo de não ser importante, medo de não ser amado. É a carência energética que se infiltra em gestos cotidianos, nos sims apressados, nas respostas imediatas, no esforço constante para estar presente na vida de todos, menos na sua. Essa carência é como um fio invisível que drena sua energia e mantém sua vibração aprisionada na escassez. Para começar a romper esse ciclo, é necessário identificar onde você está se esvaziando. Observe com honestidade os lugares, as relações e os hábitos que sugam sua vitalidade. Quais pessoas ou situações fazem você sentir que está sendo usado, mesmo quando sorri por fora? Quais compromissos você aceita sem desejo real, apenas para evitar rejeição? Essa identificação não é julgamento, mas clareza. Sem clareza, não há mudança. Depois, é preciso criar espaços de silêncio. Espaços pequenos, mas consistentes. 1 hora sem celular. Um instante de pausa em que você não precisa responder ninguém. Um dia em que você permite que as mensagens esperem. Esses intervalos não são perda, mas resgate. É nesses vazios que o corpo encontra descanso, que a mente se reorganiza e que a alma encontra espaço para falar. São pequenas pausas que funcionam como sementes de liberdade. E por fim, vem o gesto mais transformador: reprogramar sua energia com intenção consciente. Feche os olhos e se imagine em um lugar de serenidade. Visualize-se sendo buscado, não correndo atrás. Sinta a liberdade antes que ela aconteça fora. Joe Dispenza ensina que o corpo deve ser treinado para sentir a emoção antes que a mudança externa aconteça, porque é a emoção que sinaliza ao campo quântico o que você está pronto para receber. Desconectar-se da carência não é um ato repentino, é um processo de perceber, de pausar e de sentir algo novo nascer em você. E quanto mais você repete esse movimento, mais o corpo aprende a vibrar liberdade em vez de dependência. A carência vai cedendo espaço à plenitude e a sua frequência se torna clara, estável, magnética. É assim que o universo começa a responder. Existe uma verdade silenciosa que atravessa séculos de sabedoria espiritual. Aquilo que você persegue com desespero se afasta, e aquilo que você acolhe em serenidade se aproxima. O desapego não é ausência de desejo, mas é a libertação da urgência. Buda chamou esse estado de caminho do meio, nem apego, nem aversão.
apenas presença consciente. É no equilíbrio entre querer e soltar que a vida encontra sua fluidez. A física nos mostra que campos coerentes não precisam caçar nada. Eles simplesmente atraem. O coração, em coerência com a mente, cria uma frequência magnética que ressoa com aquilo que está em sintonia. Isso significa que a abundância não vem porque você corre atrás, mas porque você aprende a sustentar internamente o estado que deseja viver. O paradoxo do desapego é justamente este. Quanto mais você busca, mais se distancia. Quanto menos você força, mais recebe. Porque o campo quântico não responde à intensidade do esforço, mas à pureza da vibração. É uma mudança profunda de lógica. Você não conquista porque insiste. Você recebe porque se alinha. Pense na imagem simples de uma borboleta. Quando você a persegue, ela foge. Você corre, acelera, tenta capturá-la e ela apenas se distancia. Mas quando você permanece em silêncio, respirando, atento ao momento, ela pousa suavemente em seu ombro. A borboleta não veio porque você caçou, mas porque você se tornou espaço de acolhimento. Assim também é com os encontros, as oportunidades e os sonhos. O desapego cria espaço, o espaço cria coerência, e a coerência cria atração. Quanto menos você busca com ansiedade, mais o universo encontra caminhos para trazer até você aquilo que já estava pronto para chegar. A culpa é uma herança silenciosa que carregamos desde cedo. Muitas vezes fomos ensinados a acreditar que dizer não é um ato de egoísmo, que negar a expectativa do outro é negar amor. Crescemos ouvindo frases que moldaram crenças profundas. Você precisa ajudar. Se não fizer, ninguém fará. As pessoas vão se magoar. Essas vozes internas criaram um código invisível, e esse código dita que, sempre que escolhemos a nós mesmos, estamos errando. Bruce Lipton mostra que crenças não são destino, mas programas, e como todo programa, podem ser reescritos. A culpa não é uma verdade, é apenas um código antigo rodando em sua mente. Quando você começa a perceber isso, entende que sentir culpa por se preservar não é um sinal de erro, mas um reflexo de uma programação que já não combina com a vida que você deseja criar. Reescrever essa narrativa é um ato de coragem, porque, no fundo, dizer não a alguém é dizer sim a si mesmo. É afirmar: minha energia importa, meu tempo tem valor, minha paz é prioridade. Essa mudança não apaga o amor pelo outro, mas coloca esse amor em equilíbrio. O amor que se oferece sem raiz é instável. O amor que nasce de um coração em paz é sólido, duradouro e verdadeiro. Quando a culpa surgir, em vez de lutar contra ela, acolha-a com respiração. Inspire profundamente, solte devagar. Essa simples prática devolve o corpo ao presente, e o presente é o único lugar onde a culpa não existe. A culpa pertence ao passado e às vozes que lhe ensinaram a se anular. Mas no agora, você pode escolher outra resposta. Aprender a lidar com a culpa é, na verdade, aprender a cuidar de si mesmo sem se abandonar. E quanto mais você faz isso, mais percebe que não há nada de errado em preservar sua energia. O que há, sim, é um gesto silencioso de amor próprio que fortalece não apenas você, mas também a qualidade daquilo que você entrega ao mundo. Quando você começa a se retirar do excesso de disponibilidade, o universo responde de formas delicadas, quase imperceptíveis no início. Esses sinais não chegam em explosões de acontecimentos grandiosos, mas em movimentos sutis que reconfiguram sua vida de dentro para fora. É preciso sensibilidade para perceber, porque a transformação começa no invisível antes de se tornar visível. O primeiro sinal é o afastamento natural de pessoas. Aqueles que estavam acostumados a se alimentar da sua energia podem se afastar. E em vez de ver nisso perda, você começa a enxergar filtragem. O que não ressoa com sua nova frequência não encontra mais espaço para permanecer. Esse afastamento não é vazio, é limpeza. É como se o campo ao seu redor estivesse organizando as peças para abrir espaço para o novo.
Outro sinal é o surgimento de oportunidades inesperadas. Quando você diz não ao que não faz sentido, cria espaço para o sim que realmente importa. É nesse intervalo que surgem convites, caminhos e possibilidades que antes estavam bloqueados pelo excesso de urgência. O universo encontra formas de mostrar que o espaço que você criou está sendo ocupado por algo mais coerente. Há também um sinal interno, talvez o mais poderoso, a substituição da ansiedade pela paz. Aquela inquietação constante, aquela sensação de correr atrás de tudo e de todos, vai cedendo lugar a um silêncio sereno. Não é passividade, é presença. Você percebe que pode respirar mais fundo, que pode esperar sem medo, que pode existir sem precisar provar nada. Os mestres budistas sempre ensinaram que, quando o discípulo silencia, os mestres aparecem. Essa é a essência dos sinais. Eles não surgem quando você grita, mas quando você silencia. O universo não responde ao ruído da urgência, mas ao espaço da serenidade. E à medida que você reconhece esses sinais, percebe que não está sozinho. Existe uma força maior ajustando sua vida em harmonia com a sua nova vibração. No silêncio de todas as buscas, existe uma verdade simples. Você não precisa ser excesso para ser amado. Não precisa estar sempre disponível para ser reconhecido. A verdadeira força está em ser espaço. Espaço para si mesmo, espaço para o novo. Espaço para que a vida flua sem que você precise controlá-la o tempo todo. Buda dizia: não segure nada com força, nem mesmo a própria luz. Essa lembrança nos mostra que tudo o que é agarrado com medo se torna peso, mas aquilo que é acolhido com leveza se transforma em caminho. Quando você solta a obrigação de estar sempre para os outros, descobre que pode existir em equilíbrio. O amor, então, não desaparece, ele se purifica. Bruce Lipton revelou que, ao mudar nossas crenças, nossas próprias células respondem. O corpo não é escravo do destino, mas um reflexo vivo daquilo que acreditamos. E quando você acredita que tem o direito de ser espaço, de respirar, de escolher, o corpo inteiro se reorganiza em direção à saúde, à vitalidade e à abundância. Cada célula vibra em resposta à sua nova verdade. Joe Dispenza também nos lembra que viver como se já tivéssemos a liberdade é o primeiro passo para atraí-la. Isso significa sentir, no presente, a serenidade de já ser inteiro, de já estar completo, de já carregar em si tudo aquilo que busca. Esse estado de presença gera coerência, e a coerência abre as portas do campo quântico. Ser espaço não é se isolar, é deixar de ser terreno para todos e se tornar solo fértil apenas para o que realmente importa. É nesse solo que germinam os encontros que elevam, as oportunidades que transformam e a paz que sustenta. O convite, então, é simples e profundo. Experimente 7 dias de não disponibilidade consciente. Permita-se observar os sinais, sentir a leveza, perceber as mudanças. E quando olhar para trás, você reconhecerá que não foi o universo que mudou por completo. Foi você que se permitiu mudar. E o universo apenas respondeu.